Efésios, capítulo de número 2. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. Carta aos Efésios 2, versículo 8. Obrigado. Quem achou, diga amém. Antes de Colossenses, depois de Coríntios, segunda carta, depois dos Gálatas, você vai encontrar carta aos Efésios. Verso 8, parte A, diz: porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos. Amém? O Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, com toda a sua completude, com todo o seu poder, com toda a sua essência, com toda a sua glória, Ele reside, habita na eternidade. Quando Moisés salmodia o Salmo 90, cantando, ele diz que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. A Bíblia diz que nem o céu dos céus podem comportar ou pode comportar a sua glória. E esse Deus que nós servimos habita na eternidade. A eternidade nós chamamos de Kairos, que significa que na eternidade não se conta o tempo. Ou seja, na eternidade não se tem minutos, não se tem segundos, não se tem minutos, não se tem horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Porque na eternidade o tempo é um só. Na eternidade, Deus criou os seres angelicais, que estão divididos em classes. Existe a classe dos querubins, que a Bíblia chama-os de animais, e alguns deles trabalham como guardiões do trono de Deus, Apocalipse 5. Em momento algum, eles deixam de olhar para o trono, porque a Bíblia diz que eles têm olhos por todas as partes de seus corpos. São seres poderosíssimos. Existe uma outra classe que a Bíblia chama de serafins, que são seres ardentes, abrasadores. Você vai encontrá-los no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, e lá Isaías diz que eles possuem asas, um total de 6 asas para cada serafins. Também são seres poderosíssimos. Existe uma outra classe que é única, pelo menos que a Bíblia diz, que é a classe do arcanjo. E o profeta Daniel, escrevendo a respeito deste arcanjo, diz que o nome dele é Miguel. E ele é príncipe do exército de Israel. Ou seja, segundo a Bíblia, ele é o guardião da nação de Israel. Também é um ser poderosíssimo. E existem milhares e milhares de anjos. Ainda que esses seres poderosíssimos que são, eles não são a coroa da criação de Deus. Eles são poderosíssimos, mas não são a coroa da criação de Deus. A coroa da criação de Deus é o homem. Porque o que Deus deu ao homem não deu a nenhum desses seres. O privilégio de ser a imagem
e a semelhança do Deus Altíssimo. Todos esses seres poderosíssimos não são seres eternos em essência, ou seja, eles não têm a essência da eternidade, mas eles vivem eternamente. Porque eterno só existe um, Jeová, o Todo-Poderoso. O homem não foi criado na eternidade, no Kairos. O homem foi criado no Cronos, que é o nosso tempo. Qual a diferença? Gigantesca. Enquanto na eternidade não se conta o tempo, no Cronos o tempo se conta. Quando Deus fez o homem, Deus pôs o luminar maior e disse, governe o dia, sol. O luminar menor, Deus disse, governe a noite, seu nome, lua. Aí Deus disse, isto te servirá para determinar tempo e estação. Ou no plural, tempos e estações. Então, no nosso tempo, o tempo passa. Por isso nós temos passado, presente e futuro. Mas o Deus que é eterno não tem, pois a Bíblia diz na carta aos Hebreus, Deus é o mesmo ontem, hoje não será, porque para ele o tempo não passa, ele é eternamente. Nós fomos criados não para morrermos, nós fomos criados para vivermos para sempre. Quando Deus fez o homem e o pôs no Éden, uma geografia onde ele plantou um jardim, Deus deu ao homem uma condicional para que ele vivesse para sempre. A condicional era não comer do fruto da árvore determinada. Disse Deus, no dia em que você comerdes, você morrerá. Então o homem pecou, desobedecendo a Deus, logo adquiriu a maldição chamada morte. Por isso a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Pois bem, quando Deus criou o homem, para vocês entenderem, Deus criou um sistema de relacionamento com o homem. Como é isso, pastor? Assim como Deus se relaciona com os seres angelicais, Deus criou um sistema de relacionamento com o homem. E o sistema chama-se dispensação. O que é dispensação, pastor? Dispensação é um período que Deus dispensou para se relacionar com o homem. Nós somos, a nossa denominação, nós somos dispensacionalistas, que significa que nós cremos nas dispensações, períodos dispensados por Deus, que têm uma durabilidade para Deus se relacionar conosco. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação da lei, dispensação da graça e a próxima dispensação do milênio. Dispensação da inocência, da criação do homem à queda. Dispensação da consciência, da queda ao dilúvio. Dispensação do governo humano, do dilúvio a Abraão. Dispensação patriarcal, que é a mesma da promessa, de Abraão ao Sinai. Dispensação da lei do Sinai a João Batista. Não é até Jesus, não, Jesus é antes. E a Bíblia diz que a lei e os profetas vieram até João Batista, que significa que desde os tempos de João, o céu é tomado à força. Entre as dispensações,
Deus estabeleceu alianças. São elas: aliança adâmica, aliança noélica, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica e a maior de todas as alianças. No ato da ceia, Jesus disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Essa é eterna, essa é divina, essa é imensurável, essa é infalível, essa é perfeita, essa é a maior de todas as alianças. Pois bem, nós estamos na dispensação chamada graça, a penúltima, a próxima é o milênio. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido, mas não confundam graça com misericórdia. Há uma grande diferença. O que significa misericórdia? Misericórdia impede que eu e você recebamos o que merecemos. Pois o profeta Jeremias, em Lamentações, disse, escrevendo: disto me recordarei, por isso tenho esperança, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E elas são novas a cada manhã. Salmo 89, verso 14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante de seus olhos. O que nós merecemos é sermos consumidos. Por que não somos? Porque vivemos debaixo da misericórdia. E a graça? A graça nos dá o que nós não merecemos. Nós não merecemos ser salvos, mas pela graça somos salvos. A graça é um favor imerecido de Deus ao homem. Mas existe o conceito da graça comum. O que seria a graça comum, pastor? Segundo a Bíblia, a graça comum, ela alcança a todos os seres humanos, independentemente da cor, do credo, da raça, da religião, da índole, do caráter, não importa. O cabra é bom, recebe a graça comum. O cabra é mau, também recebe. O cara é honesto, está debaixo da graça comum. O cara é desonesto, também está debaixo da graça comum. O que significa, pastor? A graça comum é para todos. Por exemplo, o sol que te aquece é uma graça comum. A respeito disso, Salomão disse: o sol nasce para todos. Dá licença, o sol é para todos, mas a sombra é só nossa. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sol é uma graça comum. A lua que influencia nas marés dos oceanos, graça comum. Os viveres dos mares, os peixes que servem para a nossa alimentação, graça comum. O orvalho que cai toda noite, graça comum. A chuva que rega a terra, graça comum. O verde das plantas no processo da fotossíntese para a purificação do ar que respiramos, graça comum. A brisa que te refresca, graça comum. Os rios que cortam o planeta, graça comum. Tudo isso faz parte de uma graça comum. Sendo crente ou não, todos desfrutam desta graça comum. Agora, a graça que eu li na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, não é graça comum. É só ler que você vai ver que ela não é comum. Veja o que está escrito. Porque pela graça sois salvos, vírgula, por meio da fé.
Ora, esta aqui não é uma graça comum, é uma graça salvadora. É uma graça salvífica. É para todos, vírgula, é para todos quantos creem. Qual é o versículo áureo do Evangelho? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a ordenança de Jesus? Uma delas: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê será salvo. O carcereiro desesperado, achando que todos haviam fugido, lá quando Paulo e Silas estavam na prisão, quando ele queria tirar a vida, Paulo disse: não tire a sua vida, estamos todos nós aqui. Aí ele disse: mas o que farei eu para ser salvo? O que Paulo disse? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, a ponte, o gatilho, a passarela que faz que nós recebamos a graça salvadora é a fé. Glória ao nome de Jesus. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé não é um sentimento. Estou indo fazer uma campanha na Advec Vilar dos Teles, porque estou sentindo uma fé. Não, se fé fosse sentimento, quando passava, você estava lascado. A fé é o quê? Segundo a carta aos Hebreus, a fé é um fundamento. É o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova daquilo que não se vê. Quem tem fé, o vento bate nele. Ele vai lá embaixo. Mas quando o vento passa, ele está de pé. A luta vem, até dá um desânimo. Te para, tenta te travar. Mas na luta você está firmado, porque a fé é um fundamento. E como é que eu tenho esse fundamento? Olhando para Jesus, autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé. E como eu adquiro fé? Paulo explica na carta aos Romanos, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Pois bem, Paulo escreve dizendo que pela graça sois salvos. Então essa graça aqui é uma graça salvadora. Essa graça aqui, pelo menos 3 princípios, eu não vou estender-me, 3 princípios, 3 conceitos basilar ou basilares desta graça salvadora. Primeiro, basilar dessa graça salvadora. Vamos ver o que diz a Bíblia. Essa graça salvadora, número 1, ela é rica. Olha o que diz o versículo 4 da carta aos Efésios, capítulo 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Verso 7, presta atenção. Para mostrar nos séculos vindouros, plural, as abundantes, plural, riquezas da sua graça. Essa graça salvadora, ela é rica. Eu estou falando para um povo inteligente, e vocês já entenderam. Explica, pastor. Se essa graça salvadora é rica, e se você tem fé para recebê-la, logo você também é? Vocês entenderam. Se essa graça salvadora, ela é rica, e você tem fé para recebê-la,
logo você também é rico. Porque Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Bem sabeis que a graça de Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Dá licença, vocês estão olhando para um cabra rico. E eu estou olhando para um povo rico. Óbvio que a riqueza da graça não se constitui num cartão black sem limite, nem numa conta gorda recheada, nem numa mansão, nem num carro de última geração zero. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que espera em Jesus, só nessa vida, é miserável. Mas a Bíblia diz: não há ninguém que deixou pai, que deixou mãe, que largou tudo para me servir. Jesus dizendo: não receba nessa vida 100 vezes mais, e quando terminar, ainda ganha a vida eterna. Oh, glória ao nome de Jesus. Você é rico. Sua fatura pode estar estourada. Você pode estar endividado, mas pode dar licença. Eu sou rico. Podem me virar de ponta cabeça. Talvez não caia R$1, mas dá licença. Eu sou rico. Deus não dá crente para a graça. Deus dá graça aos crentes. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Você é rico da graça de Deus. Glória ao nome de Jesus. Mas Paulo explica dizendo: as abundantes riquezas da sua graça. Está no plural. Claro que eu não sei tudo, porque o único pregador que sabe tudo chama-se Jesus. Então são muitas riquezas, mas quero trazer apenas uma só uma riqueza desta graça. Para tanto, devemos voltar lá no Éden. Quando o homem desobedece a Deus e peca, ele perde muitas coisas. Dentre tantas coisas que o homem perde, ele perde a bênção da vida eterna. Logo, ele morre. E todos que dele descendem também vão morrer. Perdemos a bênção da vida eterna. Pastor, dá licença. Se o homem perdeu a bênção da vida, quem está debaixo da graça comum não vive? Vive. Mas não é uma vida, é uma vidinha. Explica melhor, pastor. Vou explicar. O sábio Salomão deixou para nós 3 literaturas. Cada literatura de Salomão, lendo-a, você vai ver que revela a sua faixa etária de idade. Exemplo, quando você lê Cantar de Salomão, o que revela ali? Revela sua juventude, revela sua virilidade, revela sua paixonite, revela seu romantismo, revela seu vigor físico. É o que Cantares está explicitamente revelando. É só ler todos os capítulos que você vai ver isso. Isso é juventude. Depois ele alcança a maturidade. Então ele vai escrever muitos provérbios que revelam a sua maturidade. Capítulo 9, verso 1. A sabedoria já edificou sua casa, já lavrou suas 7 colunas, já misturou o seu vinho, já abateu os seus animais para o churrasco, já preparou o banquete, já deu ordem às suas criadas para servir. Quem quiser venha, coma pão, beba vinho, deixai o insensato e vivei. Isto é maturidade. E tem vários conselhos de Salomão em Provérbios. Depois ele escreve Eclesiastes, que já vai revelar a sua velhice. Já deveria ter ali uns 60, porque ele deve ter morrido com essa idade. E o que ele diz lá em Eclesiastes? Ele diz assim: tudo que os meus olhos viram, eu não neguei. Mas descobri uma coisa debaixo do sol. O que foi, Salomão? Tudo é vaidade. Aí é mole. Com 60,
tem que descobrir que é vaidade com 18, com 17, com 20. Eu estou com quase 60. Lá que eu vou descobrir que tudo é vaidade. Aí diz assim, tudo que é, já foi. Ele falando. Tudo que há de ser, também já foi. Tudo que acontece agora, Salomão, aconteceu no século passado. Aí diz, é tempo de cantar, é tempo de não cantar, é tempo de sorrir, é tempo de chorar, é tempo de correr, é tempo de parar. Lá que ele descobre isso. O que Salomão está falando? Ele está dizendo do ciclo vicioso da vida. Tudo que é, já foi. Ou seja, o que aconteceu comigo, aconteceu com outro no passado. O que acontece com você, aconteceu com pessoas no passado. É o ciclo vicioso da vida. Nascemos, crescemos, trabalhamos, casamos, criamos famílias, envelhecemos, morremos. Vem outro, nasce, cresce, trabalha, casa, monta a família, constrói família, envelhece e morre. Porque do pó nós viemos. Para o pó é o ciclo vicioso que Salomão está dizendo. Por quê? Porque ele não conheceu essa graça que você conhece. Porque essa aqui interrompe o ciclo vicioso da vida. E não nos dá uma vidinha. Olha o que diz Romanos 6,4. Se fomos batizados com ele, no batismo na morte, assim como que Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, andemos nós em novidade de vida. Ou seja, a vida que essa graça nos dá não é cansativa, não é enfadonha. Eu nunca vi alguém dizer, estou cansado de servir a Jesus. Você pode estar cansado de trabalhar, você pode estar cansado na luta, cansado na peleja, mas de Jesus, ninguém se cansa. Porque a vida em Jesus não é a mesma coisa todo dia. Oh, glória ao nome de Jesus. É vida, mas não é uma vidinha. Olha o que diz João 10, Jesus dizendo, os que vieram antes de mim foram mercenários, as ovelhas não seguiram, não ouviram a sua voz, porque eles são mercenários, mas eu sou a porta do curral das ovelhas, esse entrará, salvar-se-á, sairá e encontrará pastagem. O mercenário, quando vê o lobo, foge, mas eu não, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu não, eu vim para que tenham vidas, mas não é vidinha, é vida em abundância. Oh, esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Vida na graça, vida em abundância. Ezequiel disse assim, um varão passou por mim com cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar por águas. Eu fui, as águas me deram nos artérios. Mediu mais 1000, eu fui, águas que me deram nos joelhos. Depois mediu mais 1000, eu fui, as águas me davam pelos lombos. Dali para frente eu vi as águas, que para atravessá-las só se fosse a nado. Assim é a vida na graça em Cristo Jesus. Começa nos artérios, aí a gente igual um bobinho, nós vamos, aí vai para os joelhos. Aí nós vamos, opa, tá gostoso demais. Aí quando vê, tá nos lombos. Aí quando chega daí para frente, não dá mais, aí Jeová diz, agora meu filho, tira o pé do chão e mergulha em mim de cabeça. Aí a gente mergulha, aí ficamos boquiabertos. Meu Deus,
O Senhor é isso? Viu nada, mergulha mais. Meu Deus, o Senhor também tem isso? Você não viu nada, mergulha mais. Meu Deus, isso aqui também, vem mais. Porque o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Você pode adorá-lo nesta noite. Vida na graça. Vida abundante. Oh, glória ao nome de Jesus. Esse é o primeiro conceito basilar desta graça. O segundo, a graça salvadora, ela é soberana. Vou repetir. A graça salvadora, ela é soberana. O que significa? Significa que ela não pede licença. Não pede por favor. Não negocia, não dialoga. Ela impõe. Como é isso, pastor? Carta aos Hebreus 4,16 diz assim: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Oração do Pai Nosso. Quando vocês oraram, oraram assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Final da oração do Pai Nosso. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Então Deus tem um reino. Se tem reino, tem trono. Se tem trono, tem alguém assentado. Lá não tem oposição. Nem de direita, nem de esquerda. O opositor que tinha lá foi julgado, condenado e expulso. Ele é soberano. A graça, ela é soberana. Romanos capítulo 5, verso 21, Paulo explica dizendo: assim como o pecado reinou na morte, assim a graça reina na justiça. A graça reina. Pastor, me explica melhor como é que a soberania da graça. Eu vou explicar. Quando foi que Deus te amou? Quando você levantou a mão? Não. Quando você passou a fazer campanha? Não. Quando eu passei a ser um ofertante liberal? Conversa. Quando eu passei a ser um dizimista fiel? Nada a ver. Oh, Deus me amou quando deu meu nome para batismo nas águas? Negativo. Deus me amou quando eu passei a frequentar os cultos? Também não. Quando foi que Deus me amou, pastor? Está aí no verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Como é isso? Quando a cocaína estava acabando com a cartilagem do teu nariz. Quando a cachaça tinha arrancado a tua moral. Quando tu estava na boca de fumo. Quando tu era um desgraçado, miserável, sem nada, na sarjeta, sem moral, na prostituição, nas baladas, a graça chegou. Aleluia! Oh, aleluia! Por certo, alguns segmentos religiosos foram até lá, mas nenhum deles conseguiram resolver seu problema, nem eu. Quem sabe algum assistencialismo social foi lá, deu uma melhoradinha no corpo, na carne, mas a alma continuou trancafiada. A graça chegou. Aleluia! A graça não pediu licença para chegar, ela chegou porque ela é soberana. E a graça, ela é tão soberana que ela não vem na mesma medida do nosso pecado. Exemplo, 3 toneladas de pecados, lá vão 3 toneladas de graça. 1.000 quilos de pecado, 1.000 quilos de graça. 5.000 toneladas de pecados, 5.000 toneladas de graça. Não, a graça é soberana. Como é isso, pastor? Aonde abundou o pecado, aleluia! Aonde abundou o pecado, super abundou a graça.
A graça restaura, a graça transforma, a graça purifica, a graça vivifica, a graça alcança, a graça abrange, a graça estende, a graça repõe, a graça compõe, a graça move, a graça remove, a graça comove, a graça vê, a graça prevê, a graça vela, a graça revela, a graça diz, a graça prediz, a graça tem, a graça contém, a graça retém, a graça dá, a graça levanta, a graça limpa, a graça perdoa. Oh graça, oh graça, oh graça. Quem pode adorar a Deus por esta graça? Quem pode glorificar a Deus por causa desta graça? A graça é soberana. Aleluia. E na soberania da graça, ela capacita. Vou repetir. E na soberania da graça, ela capacita. Como é isso? Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 8 e 9. O 9 já vai mais direto. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus vivo. Antes sou menor do que todos eles. Sou menor dos apóstolos. Mas antes trabalhei mais do que eles. Aí ele conserta. Não eu, mas a graça. Sou o que sou, vírgula. Não que eu seja, mas a graça de Deus, que não foi vã para comigo. A graça capacita. Esse pedaço aqui, chamado altar, chamado púlpito, que traz o sentido de altar, para quem está de fora, é cativante. Para quem está de fora, tem um glamour. Para quem está de fora, é envolvente. Para quem está de fora, é desejoso. Para quem está de fora, é cobiçado. Para quem está de fora, é lindo. Para quem está de fora, eu desejo. Isso aqui. Quem olha daí, diz, deve ser maravilhoso. Isso aqui não trabalha com meritocracia. Como é isso, pastor? Por exemplo, o apóstolo que está de fora diz assim, se eu tivesse aí, cantava melhor. Está fora da graça. Se eu tivesse aí, regia melhor. Está fora da graça. Se eu tivesse aí, pastoreava melhor. Está fora da graça. Se eu tivesse aí, dirigia o culto melhor. Está fora da graça. Se eu tivesse aí, eu tocava melhor. Está fora da graça. Se eu tivesse aí, eu pregava melhor. Está fora da graça. Se eu tivesse aí, eu ensinava melhor. Está fora da graça. Como é isso, pastor? Isso aqui não se negocia. Isso aqui não trabalha com apadrinhamento. Isso aqui não tem barganha. Isso aqui não está à venda. Como é isso, pastor? Isso aqui constrange. Aleluia! Quem se acha digno de aqui subir, descerá humilhado. Como é que funciona, pastor? Isso aqui funciona mais ou menos assim. Eu não posso. A graça diz, sobe que eu posso. Eu não tenho, sobe que eu dou. Eu não faço, sobe que quem faz sou eu. Aleluia! Eu não quero, mas não é teu querer, é o meu querer. Eu não tenho condições, sobe que a condição quem dá sou eu. Paulo entrou no gabinete de Jesus com a cara vermelha e disse, olha aqui, eu estou aqui para lhe dizer, diga Paulo, que mensageiro de Satanás já 3 vezes me esbofetearam. Estou parando, vai parar nada, vai pregar. Por quê? Porque é minha graça. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Oh graça, você pode aplaudir esta graça maravilhosa. Graça. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. A graça é rica. A graça é soberana. Em último lugar, a graça salvadora, ela é eterna. A graça salvadora não é um projeto de lei feito lá na Câmara dos Deputados Federal, depois
confirmada pelo Senado, sancionada pelo presidente e averiguada pelo STF. Se fosse, nós estávamos lascados. A graça não vem da ONU. A graça não vem do Vaticano. A graça não vem da Casa Branca. A graça não vem do Palácio do Planalto. A graça não é produto da mente de homem e nem de nenhuma faculdade ou filosofia. A graça, ela é eterna. A graça não tem 2025 anos da data do sacrifício de Cristo na cruz. Não, a graça é antes. Oh, glória ao nome de Jesus. O Calvário é a manifestação máxima da graça. Jesus Cristo é a manifestação máxima da graça. Mas a graça é antes. Oh, glória. Então vamos descobrir se ela é antes. Versículo 8. Que nós estamos meditando. Vamos ler com cuidado. Porque pela graça sois salvos. Camarada da mídia aí, que eu sei que são bons, coloca aqui para mim Apocalipse capítulo 5, por favor, se der. Consegue colocar? Manda aí, capítulo 5 do Apocalipse. Verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos para o verso 9. Não vem das obras, que é para arrebentar com o sujeito, para que ninguém se glorie. Só eu que fiz, porque eu... Não vem por... É graça. Porque somos feitura sua, criados em preposição, em Cristo. A graça é eterna. Por que a graça é eterna? Porque aqui nesse versículo está a base da eternidade da graça. Qual, pastor? Um sacrifício pascual do Cordeiro. Aleluia. Por que o sacrifício do Cordeiro, capítulo 5 do Apocalipse, verso 1. Por que o sacrifício do Cordeiro é a base da eternidade da graça? Porque João escrevendo em Apocalipse assim, e o Cordeiro foi morto. Desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então vamos entender isso. Apocalipse capítulo 5, enquanto eles acham lá. Capítulo 5. Eu vou ler com muita atenção. Aê, vocês são bons, hein? Vamos lá, olhe para cá. Capítulo 5 do Apocalipse. O Cordeiro, o sacrifício eterno da graça. Verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono o livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Verso 2. E vi um anjo forte bradando com grande voz, que dizia, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Verso 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para ele. Verso 4. Eu chorava muito, João, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar, nem de olhar para ele. Verso 5. E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Verso 6, por favor. Verso 6. E olhei, vírgula, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, Se continuar a ler, você vai entender. Como havendo sido morto. Eu vou entrevistar o apóstolo João pela Bíblia, é lógico. João, o que você está vendo? Um trono. João, o que você está vendo? Eu vejo alguém sentado no trono. O que mais você vê? Eu vejo anciãos, 24. E mais o quê? Eu vejo 4 seres, 4 animais. E mais o quê? Eu vejo um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Mais o quê? Eu vejo no meio do trono, no meio dos anciãos e no meio dos animais, eu vejo um cordeiro. João, me faz outra pergunta, faça. Como é que está esse cordeiro? O cordeiro está vivo, pregador. Mas você está dizendo aí que é como havendo sido morto. Eu sei, mas ele não está morto, ele está vivo. Me explica uma coisa, ele está vivo ou está morto? Ele está vivo, mas dá para ver que um dia ele morreu. Mas como é que você sabe que esse cordeiro que está vivo um dia morreu? Lê a Bíblia, pregador. No Velho Testamento, quando ia se oferecer um cordeiro em sacrifício a Deus, em holocausto, a morte não podia ser por sufocado, não podia ser sufocado, nem asfixiado.
tinha que sangrá-lo. Lembra quando Abraão levantou o cutelo para imolar Isaac? Tinha que sangrar, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o cordeiro era degolado. João, esse cordeiro que você está vendo, está vivo? Tá, mas um dia morreu. Mas como é que você sabe que esse cordeiro que está vivo, um dia morreu? É que tem uma marca nele. Oh, glória ao nome de Jesus. Oremachuri canta. Tem a marca da degola. É por isso que no capítulo 1 do Apocalipse ele disse: eu ouvi uma voz que falara comigo. Virei para ver quem era. Quando eu olhei, eu vi aquele ser na minha frente, com vestido até os pés, seu cabelo como a branca neve, seus olhos como chama de fogo, da sua boca espada afiada de 2 gumes, no seu peito um cinturão todo de ouro, os seus pés como latão reluzente, e na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando eu vi, caí aos seus pés espantado com medo, e ele disse: não temas, sou eu. Sou eu, João. Eu quem não está me conhecendo? Sou eu que disse: vento cessa, e o vento cessou. Mar acalma, e o mar se acalmou. Eu que estava em Caná da Galileia, e quando faltou vinho, eu transformei água em vinho. Multipliquei pães e peixes, purifiquei leprosos, dei vista a cegos, fiz mudo falar, fiz surdo ouvir, paralítico andar. Eu fiz cego ver, coxo saltar, purifiquei leprosos. É o Senhor, sim, está diferente. É que eu estive morto, mas agora eu estou vivo. Aleluia, 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 aleluia. Eu tenho que parar. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Ora cachure cantarabaixa canturima haiderema canturema júria. Aleluia! Ele vive! Ora machure canta. A graça é eterna. Todos vocês sabem, adianta, a ciência já se comprova e não tem como refutar. Toda a raça humana, ela descende apenas de um homem e uma mulher. Adão e Eva. Toda a raça humana. Paulo escreve em Gálatas: todos que são filhos na carne, são filhos do pai, Adão. Todos descendem. Quem foi Adão? Adão foi o único ser perfeito, criado sem defeito e mais semelhança de Deus. Segundo, Eva, porque veio da sua costela. Os dois seres perfeitos, imagem e semelhança de Deus, sem defeito nenhum. Quem foi Adão? Adão foi a forma matriz de onde descendeu toda a raça humana. O diabo foi na forma matriz e a danificou. Significa que todos que descendem de Adão são imagem e semelhança de Deus, mas com defeito de fábrica. Porque o diabo danificou a forma matriz. Porém, o diabo não danificou a matriz da forma. A matriz da forma é inatingível. A matriz da forma é infalível. A matriz da forma é inerrante. Oh, inacessível! E o que fez o Jeová? Bem, já que o diabo danificou a forma matriz, eu preciso recuperar e moldar esse negócio. Como você vai fazer, Jeová? Eu vou enviar a forma matriz, eu vou enviar a matriz da forma. Mas eu não posso enviar a matriz da forma com todo o resplendor e glória. Como é que você vai fazer? Eu vou enviar a matriz da forma na forma da forma. Paulo escreve aos Filipos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não sempre usurpação, ser igual a Deus. Mas antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante à forma, e achado na forma da forma. Foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho que está no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Adão eu fui gerado, em Jesus regenerado. Em Adão eu morri, em Cristo eu vivo.
Em Adão eu peco, em Cristo eu me santifico. Em Adão recebi a passagem para o inferno. Em Jesus, o passaporte para a eternidade. Quem pode aplaudir, adorar a Ele? Disse isso aqui na sede. E aonde eu vou, repito. Essa sociedade está falida, desconstruída, corrompida e vazia. E agora, para que o absurdo dos absurdos, a sociedade está tão vazia, que agora se apegaram a um boneco de silicone, com olhos de vidro, chamado Bebê Reborn. Olha que nós vamos ter cuidado, que vão trazer um dia aqui para apresentá-lo. Porque até em pediatra já levaram. Sabe que isso é um vazio que essa humanidade quer preencher. E um boneco sem vida. Mas eu vou dar um boneco para eles. Eu vou dar um bebê para eles. Isaías 9,6. Um bebê nos nasceu. E um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. Ele tem nome. O seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse bebê foi para a manjedoura, mas lá não ficou. Foi na cruz, mas não ficou. Foi para o sepulcro, mas não ficou. Está vivo! Pode aplaudir ao Senhor? Canta aqui alguma coisa, meu filho. Oh, mais forte. Aplauda mais forte. Tua graça nunca falha. Ura canta labachuri anderevas. Oh, tua graça nunca falha. Redei canto chominácia. Nesta noite, após ouvir esta mensagem, após ouvir os louvores que aqui foram entoados, participando deste culto a um Deus único e verdadeiro, é possível que tenham pessoas aqui que nunca professaram a fé em Jesus, mas possa ser que estejam aqui. E é possível que tenham pessoas aqui que já desfrutaram da benção desta vida, mas circunstâncias adversas fizeram com que você ficasse fraquinho e você não resistiu e acabou se afastando. Eu tenho um convite para essas duas classes de pessoas. Se você que nunca teve a experiência de ter uma vida com Jesus, de estar aqui nesta noite, independente do seu problema, da sua situação, independente da luta, da guerra que você esteja vivenciando, o único caminho para a sua salvação chama-se Jesus, através dessa graça que eu preguei. E se você, que já foi e não é mais, sabe melhor do que ninguém, que o único caminho é Jesus. Existe a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. 3 histórias diferentes em um só conto. A dracma, um objeto inanimado, não tem vida. Nada. São pessoas que precisam saber que Jesus é o único caminho que pode salvá-los. Ele não sabe, então estou avisando, só Jesus. A ovelha perdida, ela se desviou e perdeu. Não sabe como voltar porque está perdido. O bom pastor vai atrás de você. O filho pródigo sabe o caminho, sabe o endereço, sabe de tudo que tem na casa. Ninguém foi buscá-lo. Ele caiu em si. Disse: eu vou voltar, porque a minha situação é pior do que os jornaleiros do meu pai. Ou seja, o pai não precisou ir buscá-lo. Ninguém foi buscá-lo, porque ele sabia o caminho, o endereço e a casa do pai. Pode ser que você esteja assim. Pode ser que você seja uma dracma perdida. É preciso que alguém te ache. Nesta noite ele te acha.
É possível que você seja uma ovelha perdida, está sem saída, não sabe o caminho. Estou lhe dizendo, o caminho é este. O bom pastor está aqui. Eu queria que essa igreja ficasse de pé.